Olá, amigos e clientes da Avacon. Hoje o nosso vídeo é direcionado a vocês síndicos, né? E o tema é como reduzir custos e despesas em condomínios. Vivemos tempos difíceis, tempos aí de coronavírus, o que nos faz caminhar para uma recessão econômica. O condomínio não pode ser diferente disso, né? Eles têm que estar atento a todos os custos e é uma época onde o síndico precisa ficar atento na redução de despesas. Eu fiz aqui uma pequena lista de dicas de como o síndico pode, junto com a administradora, reduzir despesas junto ao condomínio. Primeiro, folha de pagamento, pessoal, funcionários, né? Aproximadamente 65% do total de todas as despesas de um condomínio é com pessoas, né? Com mão de obra. Então, é uma despesa que o síndico precisa olhar com mais atenção e atacar. Bom, agora é a hora de se ter uma escala racional, né, de serviços. Tentar reduzir o quadro de funcionários e tentar reduzir horas extras, né, para fim de reduzir custos, sejam funcionários próprios ou terceirizados. O condomínio precisa racionalizar essa folha de pagamento. Enfim, afinal são 65% de todos os custos com folha de pagamento, com pessoal, com gente, né? Como eu faço, né, para substituir essa mão de obra física? Bom, agora é a hora de pensar nas tecnologias, né? Portaria virtual está aí, câmeras, né, que substitui às vezes uma vigilância física, sistemas de segurança hoje são inúmeros, né, e todos funcionam muito bem. Se o condomínio optar por terceirizada, não é a hora de correr para uma redução de custos maluca. Por exemplo, vamos colocar para uma terceirizada que está cobrando 50% do que a nossa terceirizada hoje cobra. Desconfie de valores abaixo do mercado, né? A redução de custos precisa ser racional. Empresas que estão cobrando um valor muito abaixo do que é cobrado no mercado são empresas que podem, né, oferecer algum perigo. Por exemplo, as terceirizadas têm que honrar com recolhimento de INSS, FGTS e outras obrigações, né? Vou falar agora um pouquinho de manutenção. A manutenção equivale nos nossos condomínios de 8 a 15% de todas as despesas, tá? Elevadores, avaliar contratos mais adequados de manutenção, né? Se seu elevador já passou da garantia, por que não contratar uma empresa local, né? Geralmente a economia ela gira em torno de 50%. Instalações elétricas, agora é a hora, pessoal, de fazer um diagnóstico preventivo, né? O pessoal vai estar mais em casa, verificar como é que anda a instalação elétrica desse prédio, para fim de reduzir, né, as despesas nas áreas comuns. Parar, síndico, toda e qualquer obra não essencial. Agora é a hora de parar com as obras. Nós não temos um cenário preciso, nem os economistas têm, de quanto tempo vai durar essa crise. Essa crise ela pode se estender por poucos meses ou por até anos. Então é a hora do síndico procurar segurar toda e qualquer obra que não seja essencial. Pequenos reparos, tá? Se você tem zelador no seu prédio, procure usar o zelador para esses pequenos reparos. É a hora de equipar esse zelador com material, com instrumentos, né, com ferramentas, para que não se precise chamar profissionais de fora do condomínio e assim trazer mais despesas. Eu vou entrar agora naquilo que eu tenho certeza que vai impactar mais: energia elétrica. Energia elétrica equivale de 4 a 11%, né, energia elétrica, iluminação das áreas comuns, de todas as despesas dos condomínios. Lembrando que o pessoal está de quarentena, automaticamente vão estar mais em casa, então tem que cuidar muito, né, o uso dessa energia elétrica nas áreas comuns. Primeiro, pessoal, é a hora de investir em sensores de presença. Já é comprovado que a utilização de sensores de presença reduz e muito, né, o custo com a energia elétrica das áreas comuns. Lâmpadas econômicas, as lâmpadas de LED, né, o síndico que ainda não investiu na substituição das suas lâmpadas comuns por lâmpadas de LED, tem e precisa fazer esse investimento, tá? Inclusive essas lâmpadas de LED têm, na sua maioria, garantia de 24 meses. Ou seja, se nesse meio tempo da substituição, além da redução de custo, você tem a garantia, se ela queimar, a substituição junto com o fornecedor, né? Bom, se estamos de quarentena, não se pode ter aglomeração, por consequência não se pode usar algumas áreas de lazer comum. Então a dica é desligar alguns postes, luminárias em áreas comuns, né, que permita também lá dentro da guarita um sistema que o porteiro, em condomínios que tem portaria, possa desligar essas luzes de pracinha que não estão sendo utilizadas,
né, de quiosques que não estão sendo utilizados, enfim, toda aquela área comum que não afete a segurança, que possa ser desligada, a orientação é que o síndico mande desligar essas luzes, né? Vamos falar de água agora, pessoal. Água é equivalente de 12 a 55% dos gastos em todo o orçamento condominial, ou seja, a água ela é o segundo custo mais elevado em condomínio, né? Primeiro, o condomínio que tem funcionários acaba sendo as despesas com o pessoal, depois a água. Os condomínios que não têm funcionário, a água ela é de longe, né, disparada a maior despesa, né, no orçamento do condomínio. Vamos lá, então algumas dicas de como a gente pode reduzir nesse período aí de recessão econômica o consumo de água no condomínio. Lembrando, né, que o pessoal está de quarentena, por consequência, síndico, haverá, né, um consumo de água maior e pode, né, logicamente, se esse condomínio tem dômetro individual, isso vai ser medido, mas cuidar para que isso não venha a influenciar na água da área comum do prédio, tá? Primeiro, pessoal, extensão contra vazamentos. Né? Isso já foi mapeado, né, como se o condomínio tem essa extensão contra vazamentos, pode gerar uma economia de até 30% na conta de água. Mas como é que eu faço isso, Christian? Bom, existem empresas de Santa Maria que usam um aparelho chamado geofone. Esse aparelho ele consegue medir e diagnosticar vazamentos ocultos, aquele vazamento que não está visível a olho nu. Não é um serviço caro, e é um serviço preciso, né? E o síndico pode ter uma economia de até 30% no seu valor de água. Né? Agora é hora de investir em campanhas educativas com moradores e funcionários para o uso consciente da água, pessoal. Estamos de quarentena, talvez os moradores querem usar água para limpar o carro, enfim, todo tipo de economia que pode ser feita no uso consciente da água deve ser discutido e debatido junto com os moradores. Aos condomínios que ainda não têm hidrômetro individual, devem pensar muito nisso. Individualizar os hidrômetros de água é a maneira mais justa de se cobrar água dentro do condomínio. Ou seja, cada morador vai acabar pagando exatamente aquilo que utilizou e caberá ao condomínio pagar a sua taxa das áreas comuns. Lembrando, né, que o esgoto equivale a 70% do consumo de água, ou seja, se a comunidade condominial não se unir, né, para ter um uso racional de água, dessa época de quarentena, todos vão pagar mais, né, porque tem reflexo de esgoto e outras tributações no total de consumo. Lembrando que a Corsã, que é o órgão que faz a leitura, por mais que o condomínio tenha hidrômetros individuais, ela não faz a leitura de maneira individualizada. Então é preciso que o síndico faça uma campanha educativa junto aos moradores. Se não tem hidrômetro individual, é a hora de colocar muita consciência, né, e cuidado com os vazamentos. Então, pessoal, foram algumas dicas aqui de como reduzir rapidamente as despesas no condomínio. Aqui embaixo vai aparecer o nosso e-mail e o nosso site. Se vocês tiverem mais dúvidas, coloquem para nós o nosso e-mail que a gente vai estar respondendo para vocês. Meu muito obrigado, né? Esperamos retomar a normalidade em breve e possamos ajudar toda a comunidade condominial, os síndicos e especialmente os clientes da AFA. Um abraço.